sexta-feira, mas eu não quero deixar essa informação para segunda, porque, como eu me conheço, muito provavelmente eu devo esquecer o que eu preciso passar. Então, para evitar, vamos conversar já sobre isso hoje. Ontem eu falei do swap, direcionei vocês lá para o YouTube, a parte educacional, né, onde eu explico na primeira parte do vídeo o que é swap, como, né, se encontra essa informação no MetaTrader 4 pelo celular. Ao mesmo tempo, nós temos na segunda parte do vídeo, uma moto passou aqui, na segunda parte do vídeo a informação onde eu alerto para alguns perigos de você fazer estratégias montadas levando em conta apenas essa informação, tá? Então, levando em conta apenas o swap. Por que é perigoso montar algo dessa natureza, levando em conta apenas um elemento? Eu sei que eu falo muito de taxa de juros aqui, é que realmente é um assunto, é uma informação que tem bastante relevância nos dias de hoje, tá? Então, assim, para combater a inflação, tá todo mundo aumentando as suas taxas de juros, né? Isso tem uma série de implicâncias. E no Forex tem uma implicância absurda. Por quê? Vocês sabem, e já foi falado isso, que a moeda americana sempre teve taxas muito baixas. Não precisava fazer esse tipo de intervenção para poder controlar a inflação dentro do seu país, né? Diferente dos países de terceiro mundo, como o nosso, como outros países conhecidos. Bom, taxa de juros baixa nos Estados Unidos e taxa de juros altos em países onde precisa se manter e utilizar-se desse mecanismo para poder controlar as questões internas, né? Então, duas informações: taxa de juros baixa num país desenvolvido, taxa de juros alta em países não tão desenvolvidos. Quando você se desfaz da moeda americana e compra uma moeda de um país em condições não tão boas quanto a dos Estados Unidos, você tem uma remuneração aí. Você está se desfazendo por uma moeda que paga pouco para comprar uma que paga muito para você ter a moeda, certo? Exemplo mesmo, o Brasil, a lira turca, tem outras moedas, né? Não me recordo agora de cabeça. Ok, então a informação se você compra uma moeda de um país desse que tem uma taxa de juros mais alta que a dos Estados Unidos, você ganha por ter uma operação todos os dias. Virou o dia na corretora, claro, isso vai também depender da corretora, mas a que eu uso em alguns pares de moeda, lhe paga para você manter essa operação, para você se manter com a moeda fraca, tá bom? Acho que fica mais claro eu falando assim, para você se manter com a moeda fraca e se desfazer da moeda forte, ok? Guardem essa informação. Por que vocês têm que guardar essa informação? Porque se vocês planejarem uma estratégia baseada apenas nisso, pode ser um tiro no pé. Por quê? O distanciamento entre países de primeiro mundo e países de terceiro mundo, ele acontece ao natural. Vocês lembram que nós tínhamos uma paridade dólar-real há um tempo atrás, né? Quando lançou-se o plano real, nós tínhamos 1 para 1. E já chegou a quase 6 agora, né? 6 vezes o valor. Então, em um mercado alavancado, se você for querer ganhar só a diferença da taxa de juros entre os países, não vai rolar, porque a disparidade da cotação das moedas é muito mais veloz do que a velocidade que você vai ganhar essa remuneração por se manter com a moeda mais fraca. Consegue entender? Então, utilizar-se de uma estratégia que leve em conta apenas o swap é um tiro no pé. Inclusive, tem alguns operadores que fazem justamente o contrário. Eles veem onde existe essa diferença e quando ela é negativa, eles operam a favor em algumas situações, sabendo que a moeda forte tem uma velocidade mais rápida na evolução da cotação do que o que se paga de taxa de juros. Agora, vocês podem sim traçar estratégias no seguinte sentido: quando a moeda forte estiver muito alta em relação a uma moeda de um país como esse, né, você pode fazer uma operação talvez curta ali, de alguns dias, talvez alguns meses. Quem será que ganhou dinheiro vendendo a quase 6 o dólar real e depois comprou a 4,70, comprou o dólar a 4,70? Essa pessoa ganhou
sei lá em quantos dias aconteceu isso, 45, 60 dias, você ganhou ali nessa espera de alguns dias, um valor considerável, porque a taxa de juros tinha uma diferença ali, né? E ao mesmo tempo, de 6 para 4,70, nós temos aí uma diferença percentual bastante interessante. Então, quem fez esse trade ganhou dinheiro pela flutuação de cotação e também, certamente, pela diferença nas taxas de juros, o swap, tá bom? Então, o alerta, mesmo sendo uma sexta-feira, leve essa informação do coração para frente, para não fazer nada baseado apenas em um elemento, tá? Confiram todos os parâmetros possíveis, todos os elementos que possam influenciar realmente numa decisão acertada na hora de apertar o botão para realizar um trade. Bom final de semana para todo mundo. Segunda estamos de volta.